nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Meninas, hoje já vamos para mais uma aula, né? Da nossa mentoria, do nosso propósito. E eu quero falar com vocês essa manhã. Eu me sinto tão honrada, mas tão honrada de poder estar aqui com vocês, de oferecer para vocês isso de graça, sabe? De poder fazer parte mesmo dessa agência missionária, onde vocês são alimentadas e que através do alimento que eu dou para vocês, eu também sou alimentada por causa das revelações que eu tenho quando eu busco estudar para alimentar vocês. Eu quero agradecer mesmo, sabe, ao Senhor nessa manhã, falar para vocês como eu sou grata num tempo onde, infelizmente, tem se tirado tanto das pessoas, né, para dar o que é de graça. Eu quero falar para vocês que eu me sinto uma privilegiada de poder dar da mesma maneira que eu tenho recebido de graça. Hoje a gente vê tantas coisas sendo vendidas aqui, sabe? O meio que eles usam para atrair é o mesmo meio que o mundo usa para atrair. Então, assim, eu confesso para vocês, eu quero confessar para vocês essa manhã que isso tem me atordoado o coração. Mas eu não tenho nada a ver com isso, né, gente? Mas eu quero falar para vocês a alegria do meu coração de ter graça para derramar de graça aquilo que o Senhor, Ele também tem me dado de graça. Sabe, muito obrigada, Senhor, e muito obrigada por cada mulher que se assenta nessa mesa, que eu quero falar para vocês, o desejo do meu coração não é tirar nada de vocês. O desejo do meu coração é que vocês sejam cheias do Espírito Santo de Deus. O desejo do meu coração é que vocês sejam inundadas de uma porção que é de graça. Que vocês possam mesmo abrir, sabe, os olhos do coração de vocês para entender que aquilo que Deus faz nas nossas vidas é de graça. E que vocês também possam, sabe, valorizar aquilo que o próprio Deus tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá? Bem, os comentários ficam abertos, porque eu gosto muito de vocês interagindo. E nessa mentoria, por que ainda mais que eu deixo aqui aberto? Para vocês colocarem frases impactantes, que vocês ouvirem, dividir com as irmãs, e também para vocês colocarem os versículos, porque uma das direções que eu dei para vocês é que não vamos ter resumo, mas para você pegar o seu caderninho. Eu tenho recebido tantas fotos de caderninhos, a coisa mais linda, e você pode ter certeza, quando você entra pro teu quarto, pega a tua Bíblia, o teu caderno e começa a mergulhar. Olha que legal, assim, o alimento que Deus está dando aqui para nós é como se fosse assim, ovo. Olha que bacana que veio aqui agora, esse Deus é lindo. O Senhor está nos dando o que essa manhã? Ele está nos dando ovo, Ele está nos dando açúcar, Ele está nos dando a farinha de trigo, Ele está nos dando os ingredientes. Agora, você só vai fazer o bolo se você pegar todos os ingredientes e saber como você usa esses ingredientes da maneira certa. Uau, que lindo, né, gente? Que lindo! Então, ou você pode ter os ingredientes aí separados, né? Ou você pode pegar esses ingredientes que o Senhor está colocando nessa mesa nossa e você pode fazer um bolo. E ingredientes não alimentam as pessoas, né? Tipo assim, você não vai dar ovo cru para sua família, você não vai dar, entendeu? Mas você pode fazer um bolo com tudo aquilo que você tem recebido aqui. E você pode fazer um bolo lindo, colocar na mesa da tua casa. Eu estou falando de algo espiritual, tá, meninas? Então, receba isso no coração de vocês. E vamos agora voltar totalmente para a nossa aula de hoje, em nome de Jesus.
Então vamos lá. O tema da aula de hoje é o pré-requisito para cumprir o seu propósito é amar a Deus. Lembrando o nome da nossa mentoria, o poder de amar a Deus. Então hoje nós vamos falar que o nosso amor a Deus, ele é um pré-requisito para que a gente possa vencer, avançar, cumprir mesmo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aqui em João 16, versículo 33, diz assim: Jesus está dizendo aqui: estas coisas vos tenho dito, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que versículo poderoso. Por quê? Ele é poderoso porque ele está nos dando uma notícia que é ruim, mas ao mesmo tempo ele está trazendo a direção, aquilo que a gente faz diante desta notícia ruim. E aqui Jesus ele está declarando: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Então, veja bem, não adianta você orar para que as aflições não venham. Não adianta você pedir para que você seja livre das tribulações, das aflições dessa vida. Por quê? Porque Jesus aqui está falando. Quando Jesus fala, gente, você pode bater o martelo. E aqui Jesus está sendo direto. No mundo passais por aflições. Então, as aflições, elas vão vir. Agora, o que você faz depois disso é o que vai estar em jogo. Então, não adianta você querer fugir das aflições, porque as aflições vêm. Agora, já que as aflições vêm, vamos aprender como passar por elas. Por quê? Aqui não tem apenas um ensino. Aqui não tem apenas uma palavra perigosa, que a gente vai passar por aflições. Aqui tem uma direção. E uma direção de vitória. E é isso que nós precisamos aprender a ruminar na palavra. A gente, muitas vezes, nós corremos daquelas palavras duras. Mas uma vez que você corre de palavras duras, você não vai saber como você passar por elas. As aflições, elas vão vir. Não tem como. Então, em vez de você tentar se esquivar delas, é melhor você aprender como você passar por elas. Gente, meninas, não existe nada melhor do que ter um lugar seguro para se esconder quando as aflições vierem. E pode ter certeza, elas vêm. E assim, você não precisa lutar para que elas não venham, mas você precisa ter a revelação de que existe um lugar seguro para você ficar bem quietinha enquanto elas passarem. Existe um esconderijo quando as aflições vierem. Existe um esconderijo que vai te proteger. Por quê? As aflições, elas tendem a nos parar. Elas tendem a enfraquecer a nossa fé. Elas tendem a trazer muito desânimo no nosso coração. Então, quando as aflições vêm, quando a gente detecta as aflições, o que nós precisamos fazer? Existe um lugar seguro para a gente ir. Um lugar, sabe, que nós vamos ser protegidas até elas passarem. Agora, o mundo, o que ele faz? O mundo, ele sempre te manda para o lugar errado, quando as aflições vêm. E qual que é esse lugar errado? Você bate de frente, você começa a brigar com seu marido, você começa a brigar com seus filhos. Por quê? Porque você não sabe o que ali no esconderijo certo
diz quando você passa por aflições. Existe um esconderijo quando as aflições vierem. E esse esconderijo é na palavra de Deus. Aqui em Salmos 91, versículos 1 e 2, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, sabendo que esse esconderijo é a palavra de Deus, você teve um problema grande ali com seu marido, você teve um problema ali grande com seu filho que não conseguiu te obedecer, que não tá fazendo as coisas direito, que não está estudando, que está tirando nota ruim, que está lá mergulhado nas coisas do mundo. A sua luta não é contra a carne, não é contra sangue. A sua luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quando aflorar na sua carne essa raiva, sabe, daqueles que você mais ama, saiba que aquilo ali é uma aflição. E no momento de aflição, você não foi chamada para revidar de acordo com o mundo. Você foi chamada para ir rapidamente habitar no esconderijo do Altíssimo. E é no esconderijo do Altíssimo que Ele vai começar a te dar direcionamento de palavras as quais você vai ser revestida com aquela armadura para que você possa vencer aquela aflição. Uma das estratégias que o Senhor, Ele me deu e que eu uso é que quando essas aflições, elas vêm, às vezes eu não tô com força, sabe? Para nada. Então, o que eu faço? Eu me calo, eu me esforço para me calar e eu me esforço para dormir o mais rápido possível. E eu durmo, e quando eu estou dormindo, eu falo: Senhor, eu quero te entregar isso tudo, Pai. Eu não tenho força, Senhor, para vencer isso hoje. Mas a Tua palavra, ela nos ensina que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Pai, eu vou dormir porque eu não tenho força para vencer. Mas eu quero dormir escondida no Senhor. Eu quero dormir aqui no esconderijo do Altíssimo. Por quê? Pai, as aflições que eu passei hoje, Pai, elas descompensaram a minha mente. As aflições que eu passei hoje, Pai, elas estão me levando a habitar em lugares desertos. As aflições que eu passei hoje, Pai, elas estão minando a minha esperança. E ela está abalando até mesmo, Pai, a minha confiança no Senhor. Mas eu não aceito isso, Pai. E eu quero te entregar, Deus, tudo isso, Deus, que está aflorando dentro de mim. Eu quero descansar, crendo naquela palavra que o Senhor trabalha enquanto a gente dorme. Estratégias. Se as aflições tendem a te separar de andar conforme a vontade de Deus, corre para o colo de Deus. Corre para o seu porto seguro. Para de agir no seu próprio entendimento até que elas passem e sua mente volte a ser cheia de quem Deus é e de quem você é para Ele. Essa é a segurança de quem ama a Deus e sabe que é amado por Ele. As aflições, elas têm o poder para impedir você de cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. Mas Deus, o seu Pai, Ele tem uma graça disponível para que isso não aconteça. Você só precisa, mulher, ser mansa e humilde. Escolher acreditar no que a palavra diz ao seu respeito e não nas circunstâncias que as aflições têm o poder de causar. Tudo passa, inclusive as aflições. Mas o que Deus te chamou para fazer precisa ser cumprido. E Ele está bem junto de vocês para isso. Você jamais vai cumprir o seu propósito se você não aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque a nossa tendência é correr para quem a gente ama. Diante das aflições, diante das tribulações, nós corremos para aquilo que a gente ama
Então, muitas correm para as compras, para a bebida, para as drogas, para os vícios. Agora, quando você ama a Deus acima de todas as coisas e você passa por aflição, você corre para Ele. Quando você prioriza amar a Deus em primeiro lugar da sua vida, que é o que nós estamos ensinando aqui nessa mentoria, o seu propósito será uma consequência na sua vida. Agora, quando você prioriza o que você faz, o Senhor ele vai ficando cada vez mais distante de você e, consequentemente, aquilo que Ele te chamou para fazer também. O Senhor, Ele me revelou que o nosso propósito, o meu propósito de todas vocês, é um propósito universal. Deus nos criou com um propósito. Qual é esse propósito? Ele está aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10, que diz assim: Vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O meu propósito, o seu propósito, o que é? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E uma das coisas que você vai ter que aprender é proclamar as virtudes de Deus no tempo de aflição, para que Satanás saiba que você sabe quem ele é. É necessário você viver de modo que você manifeste o seu amor por Deus. Acredite, sabe? Isso não é apenas por Ele, mas principalmente por você. Existe uma necessidade de você cumprir isso, mas uma necessidade assim grande. Bem, sem amor, se você não aprender a amar a Deus, você não vai se submeter e muito menos obedecer. O amor a Deus, ele é manifesto pela nossa obediência, não pelos nossos sentimentos. Aqui no capítulo 14 de João, em 2 versículos separados, Jesus ele diz assim, primeiro em João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no versículo 21 ele confirma mais uma vez, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus, ele já te ama. Ele já provou esse amor por você através de Jesus Cristo. Mas para que você cumpra o seu propósito, você precisa aprender a amá-lo, escolher estar nesse lugar. Porque quando você escolher estar nesse lugar, de buscar amá-lo acima de todas as coisas, ele vai se manifestar a você. E quanto mais ele se manifestar a você, mais você vai ter sede de obedecê-lo, de servir e de se dispor diante dele. O amor que Deus busca em você não é um amor obrigatório. É um amor sacrificial. Por isso, ele te dá a opção de amá-lo ou não. O Senhor é muito claro na palavra. Ele diz que coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que isso significa? Nós temos escolha. Em Apocalipse 3, versículo 20, o Senhor ele diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, 2
duas direções específicas, essenciais. Eu bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Agora, para você discernir a voz do Senhor, a ponto de você abrir a porta da sua intimidade, da sua casa para ele entrar, você precisa conhecê-lo e você precisa amá-lo de todo o teu coração. Tem amigas, tem pessoas que são íntimas. Por exemplo, os meus filhos, até mesmo os filhos meus do coração, eles têm a senha da porta da minha casa. A minha sogra, que é como uma mãe para mim, ela tem a senha da porta da minha casa. Eu tenho amiga íntima que tem a senha da porta da minha casa. Por quê? Porque são pessoas que eu amo e que eu abro a minha intimidade para elas. E veja bem, essas pessoas, eu as amo tanto que elas não precisam arrombar a porta. Elas têm a senha para entrar. Elas chegam, gentilmente elas colocam a senha, elas entram, elas se assentam conosco, nós sorrimos, abraçamos, falamos que estamos com saudade, dividimos o que está na mesa, dividimos as alegrias, dividimos as tristezas e ali nós caminhamos juntos. Por quê? Porque são pessoas que nós amamos a ponto de dar a senha da nossa casa para elas. O Senhor, Ele quer a senha do seu coração. O Senhor, Ele quer ter livre acesso ao teu coração. O Senhor, Ele quer poder chegar sem bater na porta, sabendo que a qualquer hora Ele pode chegar e você vai ter coisas para dividir com Ele. Ainda que sejam coisas ruins ou coisas boas, mas Ele é aquele que é bem-vindo para entrar e para ficar. Ele é tão importante para você que você não nega a senha do acesso do seu coração para Ele. Quando Jesus é perguntado pelos fariseus sobre o grande mandamento, Jesus Cristo ele pega toda a lei, toda a Bíblia e resume a Bíblia em 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos ter a revelação do amor de Deus para que nós possamos caminhar rumo àquilo que Ele tem para nós. E essa revelação, ela vai vir quando a gente tiver interesse em buscar aquele que é dono desse amor. Quando nós voltamos lá para o início de tudo, quando o Senhor criou ali o homem, quando Ele criou Adão e Eva, é muito claro que o Senhor criou Adão e Eva para quê? Como filhos, para ter comunhão, para ter intimidade com eles. Adão era filho de Deus, filho de Deus. E é tão lindo, muitos chegam a falar, né? Por que que o Senhor colocou essa árvore? E por que que tinha essa árvore? Por que que eles não podiam comer dessa árvore? Porque Deus, Ele quer o seu amor. Deus, Ele é um ser que é amor. A essência dele é amor. Deus não criou robôs. Ele criou seres humanos, a imagem e semelhança dele. E do mesmo jeito que Ele ama, Ele espera que nós também o amemos. Ele quer um retorno da manifestação do amor dele. E quando Ele criou o ser humano, Ele deixou Adão e Eva totalmente livres. Olha, aqui eu preparei tudo para vocês, preparei tudo com tanto zelo, preparei tudo com tanto amor, sabe? Tá aí as plantas, os animais, vocês têm autoridade sobre todas as coisas. Mas olha, tem uma árvore ali que fica bem no centro do jardim. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore vocês não podem comer, porque eu não quero que vocês conheçam nem o bem nem o mal. Eu quero que vocês conheçam apenas aquele que os criou e fez vocês com o propósito de amar e nos relacionar. Adão e Eva, eles tiveram o quê? Uma escolha. Essa escolha é diária, todos os dias que a gente acorda, essa escolha, ela é dia após dia. Quando a gente sai ali de Gênesis e nós sabemos o que aconteceu, inclusive mulher, se você não sabe a história de Gênesis
Gênesis é a base da palavra de Deus. Você precisa saber a história de Gênesis se você quer entender o restante da Bíblia. Gênesis é a base de uma estrutura linda. Você precisa aprender Gênesis se você quer ter plena revelação do restante da Bíblia. E logo ali em Êxodo, quando aquele povo voltou da prisão ali do Egito, o que Deus pega? Ele dá para aquele povo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele é tido como uma Constituição Federal do nosso país. Os 4 primeiros mandamentos é com relação a você e Deus. E os outros 6 é com relação a você e a seu próximo. E é incrível porque Deus ali, ele começa falando da necessidade de nós o amarmos. Por quê? Porque não existe relacionamento saudável sem um amor verdadeiro. Existem relacionamentos, sim, por interesse, mas saudáveis apenas aqueles que são por amor. E esse amor é o amor que nasce da verdade, é o amor que nasce de Jesus Cristo, é o amor que o Espírito Santo de Deus derrama no nosso coração. Não é um amor que simplesmente só cura, não, é um amor que também fere. Porque existem determinados pontos na nossa alma que precisam ser feridos para que o Senhor possa nos mostrar o que tem ali dentro. Porque uma vez que você não foi ferida, você não será curada. E o Senhor, ele nos ensina na palavra a respeito desses relacionamentos, de modo que a gente ande a cumprir o nosso propósito. Uma aula de relacionamentos está em Romanos 12, 13, 14 e 15. Romanos, nos capítulos 12, 13, 14 e 15, tem uma aula de como você se relaciona com Deus, de como você se relaciona com o outro próximo. Agora veja a preciosidade. Romanos 12, como começa? Romanos 12, versículos 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer ter um relacionamento saudável com Deus, você precisa aprender a todos os dias apresentar o seu corpo como sacrifício vivo diante do Senhor, disposto a obedecê-lo, não se conformando com este século, mas se entregando para que Deus ele transforme a sua mente. Porque apenas quando a sua mente for transformada de acordo com a palavra de Deus, é que você vai cumprir a vontade de Deus, que é o seu propósito. E Deus, ele é o seu Pai. Ele não te cobra aquilo que você não tem. Aqui em Romanos 12, versículo 3, ele continua falando assim. Paulo fala assim: porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Você não precisa pensar coisas a seu respeito que você ainda não alcançou. Você não precisa pensar coisas de você que você sabe que precisa alcançar, mas que ainda não alcançou. Ele fala assim: pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ei, que a sua vida, mulher, possa ser movida de acordo com o nível da sua fé em Deus. Porque aquilo que não vem da fé não é aceito. E você não precisa oferecer o que você não tem. Deus, ele conhece o seu coração. E quando ele te ensina a amá-lo acima de todas as coisas, ele deseja te proteger. Porque quando você o ama, qualquer aflição que você tem, qualquer perigo que você passa, você vai correr para os braços dele. E quando você corre para os braços dele, ele cuida não apenas de você, mas ele cuida daqueles que você ama, daquele que ele te deu
para que você possa abençoar outras vidas para cumprir um propósito. É incrível como que o amor que Davi tinha por Deus protegeu os filhos dele. Quando o reino foi dividido, Salomão, que era o rei de Israel, ele ia perder todo aquele reino ali, todo aquele reino, porque ele não escutou o conselho de homens sábios, mas ele quis escutar o conselho dos jovens. E nós precisamos entender que conselho é de gente madura, é de gente que tem comunhão com Deus. Isso é sabedoria, sabedoria. Salomão não agiu assim. E a consequência é que ele ia perder todo o reino. Mas aqui, em 1 Reis 11, versículos 12 e 13, a palavra de Deus diz assim: contudo, eu não vou tirar esse reino de você nos teus dias, por amor do seu pai Davi. Por amor do seu pai Davi, eu não vou tirar esse reino de você. Eu vou dar uma tribo para você, por amor do seu pai, o meu servo, e por amor de Jerusalém que eu escolhi. É lindo como que o nosso amor a Deus protege a nossa casa, protege a nossa família. Jacó, ele amou a Deus a ponto de proteger a descendência dele. A palavra de Deus fala que por amor de Jacó, o escolhido de Deus, ele usou a descendência de Jacó para que ela fosse, através dessa descendência, o povo de Deus se espalhasse pela terra. Sabe? Mulher, olha para mim aqui. O seu amor por Deus pode, além de alcançar o seu coração de uma maneira linda, ele pode alcançar também aqueles que você ama. O seu amor a Deus tem poder de te firmar para você perseverar nas aflições. Isso é lindo. Eu tenho um testemunho lindo. Vocês já devem ter ouvido, mas quando meu filho estava ali na beirada da morte, ali naquele leito de hospital, onde ele já não falava, onde ele já não discernia mais as coisas, com a cabeça aberta por causa de uma última convulsão. Ali naquele momento de muito desespero, o Senhor me levou para o Salmo 91, versículo 14, e Ele me disse: filha, porque você se apegou a mim com amor, eu vou livrar o Miguel. Eu vou colocar ele a salvo, porque você, filha, conhece o meu nome. O Miguel vai me invocar e eu vou responder ao Miguel. Na angústia dele eu vou estar com ele. Eu vou livrá-lo e eu ainda vou glorificá-lo. Eu vou saciar o seu filho com longevidade e vou mostrar para o seu filho a minha salvação. Ali naquele momento, o Miguel, ele não conhecia o Senhor. Ele vivia no mundo. Mas ali naquele momento, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. E a partir daquele momento, apesar de todas as aflições que ele passou nos 40 dias, enfermos, o Senhor esteve com ele na angústia dele. O Senhor se manifestou para ele. Ele foi salvo de uma maneira tremenda. Por quê? Por causa de uma mãe que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Ei, mulher, não viva para mudar a história da sua família, mas viva para buscar em primeiro lugar com todas as suas forças, se render a Deus, amar a Deus, se colocar diante de Deus. Não se trata de você querer resolver o problema, se trata de você conhecer aquele que pode vencer todos os problemas. Sabe? Se trata disso. Não se trata de você querer resolver as situações ao seu redor. Não se trata de você querer resolver o problema do seu marido, dos seus filhos ou de quem quer que seja. Se trata de você buscar com todas as suas forças
Amar a Deus acima de todas as coisas, a ponto de que ainda que os problemas não sejam resolvidos, você está satisfeita com a graça e com a presença dele, porque você sabe que ele te ama e que em todas as coisas que acontecer na sua vida, você é mais que vencedora através daquilo que Jesus Cristo fez por você. Olha, é muito clara a ação de Satanás na nossa vida para nos tirar desse lugar onde nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça do reino de Deus, onde nós buscamos em primeiro lugar amar a Deus, não por aquilo que ele nos dá ou por aquilo que ele faz, mas simplesmente por aquilo que ele é. Satanás, ele te leva a querer tudo pronto. Satanás, ele te oferece para que esteja tudo pronto. Do mesmo jeito que ele ofereceu para Jesus, quando ele acabou de sair do deserto, ele ofereceu para Jesus várias coisas. Mas a presença de Deus, ela bastava no coração de Jesus. E quando a presença de Deus te basta, você passa a não aceitar os pratos de lentilha que Satanás te oferece. Porque você sabe que um prato, ele te alimenta ali no dia, mas no outro dia você vai estar com fome de novo. Sabe, Deus, ele quer se revelar a você durante o processo. Ele não vai te dar tudo pronto, mas ele quer se revelar a você e te mostrar que não se trata de estar tudo pronto, mas se trata do seu coração estar totalmente cheio dele. Se trata de as circunstâncias na sua vida mudarem, os seus olhos mudarem, ainda que as circunstâncias não mudem. O Senhor tem o poder de virar uma chave no teu coração hoje, mulher, ainda que nada mude. O Senhor tem poder de trazer contentamento ao seu coração, sem que nenhuma situação mude. O Senhor, ele tem poder para trazer uma paz que excede todo entendimento no seu coração, ainda que nenhuma circunstância mude. O que ele deseja é que você se submeta ao processo de ser uma filha, de amá-lo acima de todas as coisas, de entender que o seu propósito, que ele te chamou para fazer, não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com aquilo que você dá ou com aquilo que você ganha, tem a ver com ele. E não tenha medo de ser desaprovada, porque ele já te aprovou quando ele te fez. Você não é aprovada por aquilo que você faz ou por aquilo que você deixa de fazer. Você é aprovada quando ele te escolheu ali no ventre da tua mãe, quando ele criou você, quando ele formou os seus ossos, quando ele soprou o fôlego de vida e que o seu coração começou a bater. E eu quero te falar a excelência daquilo que você foi chamada para fazer. Você é filha de um Deus que tem excelência. Você é filha de um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Paulo, aqui em 2 Coríntios 4, no capítulo 1, ele fala assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo fala aqui da graça, da fidelidade dele cumprir o propósito dele. Paulo fala aqui da excelência no qual ele escolheu cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer. E ele fala, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, nós rejeitamos as coisas por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, não adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Agora olha que tremendo que Paulo fala aqui, meninas. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, os quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, que é a imagem. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, aqui Paulo está falando o quê? Ei, o nosso evangelho, ele ainda está encoberto.
mas ele ainda está encoberto para aqueles que se perdem, para aqueles que estão buscando neles mesmos, para aqueles que estão buscando na força do braço. Esses que não estão buscando em Deus, que estão buscando na força do braço, eles são incrédulos. E esses que são incrédulos, Satanás, ele faz o quê? Ele cega o entendimento deles, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa para te ajudar a cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. E no processo, você vai falhar? Vai. E quando você falhar, por causa das aflições, o que você vai fazer? Você vai correr para o esconderijo do Altíssimo. E lá no esconderijo do Altíssimo, ele vai te falar assim, o que está aqui em 2 Coríntios 4, de 1 a 6. O que Paulo fala, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor a Jesus. Olha que coisa linda! Você precisa entender que você não prega a você mesma, mas você prega a Cristo Jesus por amor a Ele. Por amor de Jesus. O amor a Deus, ele faz com que no seu coração resplandeça o conhecimento da glória de Deus. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que traga essa revelação ao teu coração nesta manhã. O caminho não está em você, está nele. O pré-requisito para você cumprir o seu propósito não está naquilo que você pode fazer para Deus, mas naquilo que você escolhe que Ele seja para você. Amá-lo acima de todas as coisas. O amor dele por você, ele perdoa os seus pecados. E quando você começa a ver que ele te ama tanto, tanto, que o amor dele chega ao ponto de perdoar todos os seus pecados, independente de quais sejam, você começa a amá-lo cada vez mais, mais e mais. E quando você aprender a amá-lo, você vai confiando nele, até a ponto de entender que não tem nada a ver com o que você faz, mas tem a ver com o que ele já fez por você. Aí você vai parar de ficar invejando a vida de outras mulheres. Você vai parar de ficar comparando a vida de outras mulheres, querendo o que elas têm, querendo fazer o que elas fazem, querendo o marido delas, querendo o filho delas. Sabe por quê? Quando a mulher ainda não se satisfaz com o que ela tem, acredite, ela pode ter o que for, que ela nunca vai se satisfazer. Porque o nosso coração, ele tem um vazio. E esse vazio, ele precisa ser cheio da presença de Deus. Não é uma vida bem-sucedida na terra, que te leva a cumprir o que Deus te chamou para fazer. Mas é uma vida entregue. É uma vida que escolhe amar a Deus em toda e qualquer circunstância. E que passa a entender que é pela graça. Não vem de mim, não vem de você. É por Ele. Nós falamos aqui dos 10 mandamentos e logo aqui no início dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, nos versículos 3 a 6, olha que coisa tremenda que fala aqui. Por quê? Satanás, ele nos rouba para que a gente não ame a Deus acima de todas as coisas. Satanás, ele vive ocupando espaço no nosso coração, nos oferecendo as coisas da terra, para que a gente não tenha abundância nas coisas do céu. E ele nos oferece várias coisas, religião, ele nos oferece posição, ele nos oferece fama, ele nos oferece marido, ele nos oferece filhos. Sério, mas nada disso é errado? Não, nada disso é errado, porque tudo é lícito, mas nem tudo te convém. O que te tira do centro da vontade de Deus, na maioria das vezes não é o que é errado, porque o que é errado você consegue se livrar e não fazer. Mas o que é certo, você ainda não consegue se livrar. E aqui em Êxodo 20, versículo 3, diz assim: Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e eu faço misericórdia. Gente, escuta isso daqui. Eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Como eu falei para vocês, aqui o Senhor está nos dando uma ordem. Não tenha outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Talvez você pode pensar, não, mas eu não tenho nenhuma imagem de escultura, não. Mas talvez você tenha um filho no seu coração que é literalmente uma imagem esculturada no teu coração e na sua mente. Talvez você tenha uma posição que literalmente é uma imagem esculturada na qual você chega nos lugares, você não se apresenta mais como filha do Deus vivo, você se apresenta pela posição que você carrega. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, eu sou um Deus zeloso. A iniquidade de vocês, ela tem poder, sabe, de atrapalhar a geração de vocês até a terceira e quarta geração. As idolatrias de vocês têm poder de alcançar até a terceira e quarta geração de vocês. Olha, mulher, eu quero te falar algo. Talvez o que você está precisando não é mudar a vida do seu filho nem do teu marido. Talvez o que você está precisando é pedir a Deus para esquadrinhar o teu coração e ver o que ainda tem de idolatria no teu coração, que ainda está escorrendo na vida dos seus filhos e acabando com a vida dos seus filhos. Talvez o teu filho ele te irrita tanto, porque ele está agindo conforme a consequência daquilo que você tem no teu coração. Talvez o seu marido está agindo de modo que você está tendo ódio, vontade de matar ele, porque existe algo dentro de você que está te impedindo de edificar, de construir nele um sacerdote real. Mas essa falha não está nele, está em você, porque você é soberba demais e você não quer ver aquilo que está no teu coração. Você não quer ver a imagem de escultura que você desenhou no teu coração. Sabe? Mas eu quero te falar algo nessa manhã. O seu propósito, ele não será cumprido com aquilo que você tem. Mas o seu propósito, ele será cumprido através daquilo que Jesus Cristo fez na tua vida. Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os mandamentos dele. Nesta manhã, eu quero te convidar para tirar os olhos daquilo que tem gerado aflição no teu coração e voltar para o centro da vontade de Deus. Nesta manhã eu quero te convidar a deixar as aflições para que Deus cuide delas e correr para o esconderijo do Altíssimo até que essas aflições passem. Você não consegue se livrar das aflições, mas você consegue ir para o colo de Deus, para que do colo dele você comece a ver essas aflições, entender o porquê que elas vieram. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as nossas aflições. Eu te convido a se entregar para Deus nessa manhã. Eu te convido que você abra os seus olhos espirituais nessa manhã, falando: Senhor, eu quero te entregar a senha do meu coração. Eu quero sair dessa posição de certa e eu quero me entregar totalmente nas tuas mãos, dizendo que eu não sei mais o que é certo, o que é errado e que eu quero habitar no esconderijo do Senhor. Eu não quero ver as coisas mais de onde eu estou vendo, mas eu quero passar a enxergar as coisas junto com o Senhor, para que o Senhor me mostre o porquê das aflições, o para quê das aflições. Queridas, o Senhor hoje Ele está te convidando a voltar para o centro da vontade de Deus. E Ele está te falando, existe uma misericórdia disponível para você quando você se render, quando você escolher me amar acima de todas as coisas, quando você escolher guardar os meus mandamentos.
existe um lugar de descanso, no qual você vai entender o que é amar a Deus acima de todas as coisas. E a consequência vai ser você cumprir o propósito para o qual Ele te chamou. Em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos, que eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, obrigada. Obrigada pela tua presença. Obrigada por essa mesa. Obrigada por esse alimento tão rico, Pai, que o Senhor tem colocado aqui nesse lugar. Obrigado pela cura disponível. Obrigado pela tua misericórdia. Senhor, nós queremos nessa manhã te pedir perdão. E nós queremos nessa manhã, Pai, te pedir que o Senhor tire, em nome de Jesus Cristo, os nossos olhos das nossas aflições e que o Senhor coloque os nossos olhos no Senhor. Que o Senhor nos ajude a voltar para o teu esconderijo. Que o Senhor nos ajude a estar no teu colo, a fazer aquilo que está no teu coração. Ah, Paizinho, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Tenha misericórdia de nós nesta manhã. Nós queremos ser mulheres posicionadas no lugar certo. Nós queremos ser mulheres que te amam acima de todas as coisas. Nós queremos ser mulheres que não manifestam a nossa gratidão por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que Jesus Cristo é na nossa vida. Sabemos que foi esse lugar que o Senhor nos chamou para estar. Pai, temos uma palavra sobre as nossas vidas que fomos chamadas para edificar, fomos chamadas para construir. Por isso, Senhor, nos livra, Pai, de querer tudo pronto. Nos livra, Pai, de querer um marido pronto, sabe? De querer um ministério pronto, de querer filhos prontos. Mas nos deixa, Senhor, nos sujeitar para que o Senhor trabalhe em nós no processo. Nos dá humildade, nos dá mansidão, nos dá um espírito quieto para saber que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ser tratadas pelo Senhor. Nós precisamos ser, assim, confrontadas para que nós possamos ser aprovadas. E enquanto nós não formos aprovadas, Pai, que a gente possa correr ainda mais para o teu esconderijo, ficar ainda mais com o Senhor, sabe? Nos deleitando, nos entregando para saber que o Senhor nos mostra as nossas falhas, mas não é para nos derrubar, é para nos ajudar a cumprir o nosso propósito. E o nosso propósito, ele não vai ser cumprido por aquilo que a gente tem. O nosso propósito, ele vai ser cumprido quando nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e nos entregar cada vez mais para que o Senhor seja o único que habita no nosso coração. E a imagem que nós queremos ter no nosso coração é a imagem do Filho, é a imagem daquilo que Jesus Cristo fez por nós, porque Ele sim é a expressão exata de quem o Senhor é. E nós queremos mais de Ti, Pai. Obrigada, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado por esses ensinamentos. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que essas palavras deem fruto na nossa vida, a 30, a 60 e a 100 por um. Nós recebemos, Pai, e te pedimos que o nosso coração seja um terreno bem assim, aquela terra bem fofa, para que tudo aquilo que o Senhor liberou possa vir a ser plantado e frutificar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Hoje à noite eu quero fazer um convite especial para vocês. Nós vamos ter a nossa reunião de mulheres com o Dr. Ismael, vai estar trazendo uma palavra certeira ao nosso coração ali no Mulheres. Participem com a gente. E você que ainda não fez a inscrição na conferência do Mulheres Ensinando Mulheres desse ano, não fique de fora. Se libere um tempo para você esconder no esconderijo do Altíssimo e deixe Ele trabalhar no seu coração, em nome de Jesus, tá bom? Beijo e Deus abençoe vocês. Sim, essa live fica salva aqui, depois ela vai para o YouTube e depois eu mando o link para vocês nos nossos grupos lá, tá bom? Tchau, tchau, meninas. Deus abençoe.